E aí, pessoal, vamos para mais uma questão de hidrostática. Nesta questão, ela informa que um sequestrador exige como resgate um cubo de platina com 40 quilogramas. Qual é o comprimento da aresta? Nós sabemos que a densidade ela é igual à massa sobre o volume. Desse modo, nós vamos aplicar esses dados à fórmula. Lembrando que a massa está em quilogramas e a densidade da platina ela já vem tabelada, que ela é igual a 21,4 gramas por centímetros cúbicos. Nesse modo, nós precisamos converter. Fazendo a conversão de quilograma para grama, dá igual a 40.000 gramas. Vamos agora aplicar na fórmula. 21,4, que é igual a massa sobre o volume. 21,4, que dá igual a 40.000 gramas sobre o volume que nós ainda não sabemos. Fazendo os cálculos, vai dar igual a 1.869,16 centímetros cúbicos. Porém, pessoal, vale a pena lembrar que na questão não está pedindo o volume. O volume é um dos dados que a gente precisa para descobrir a sua aresta, pois sabemos que o volume ele é igual a aresta ao cubo. Nesse modo, nós vamos fazer os cálculos. Fazendo os cálculos, nós colocamos, o valor que deu do volume, que foi 1.869,16 centímetros cúbicos, que é igual à aresta, ao cubo, que nós não sabemos, e vamos isolar a aresta. Isolando a aresta, a gente passa para o outro lado, colocando em raiz cúbica. Desse modo, totalizou no valor de 12,32 centímetros. Para mais uma questão de hidrostática. Nessa questão, nós temos que determinar o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando a enfermeira aplica uma força de 40 newtons a um êmbolo circular da seringa, que tem um raio de 1,1 centímetro. Nessa questão, ela é bem simples, pois a gente vai ter que calcular a pressão do fluido. Nesse caso, para calcularmos a pressão, nós vamos utilizar que a pressão é igual à força sobre a área. Porém, devemos tomar muito cuidado aqui nas conversões de unidades, porque a força ela está em newton, mas o raio ele está em centímetro. E nesse caso, nós devemos converter para metro. Fazendo logo a conversão para não nos confundirmos, 1,1 centímetro, ele corresponde a 1,1 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Porém, também temos que lembrar que nós estamos falando de área de circunferência, e para isso é necessário utilizarmos a outra fórmula, que é πr ao quadrado, para descobrirmos a área, dessa seringa. Vamos lá. A área, ela vai ser igual a π, que multiplica 1,1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a área da seringa, ela vai corresponder a 3,8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, certo? Como descobrirmos a área, nós vamos aplicar na fórmula. Então, nós temos que a pressão, ela é igual à força que foi dada na questão, que é 40 newtons, sobre a área que a gente descobriu. 0,8 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, temos que a pressão, ela vai ser igual a 105,2
pascal ou aproximadamente, convertendo para ATM, né? 1,05, 1 ATM em média. A questão 7 diz o seguinte: um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa com uma área de 77 vezes 10 a menos 4 metros quadrados e massa desprezível. Se a força necessária para remover a tampa é 480 newtons e a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta pascal, qual é a pressão do ar no interior do recipiente? Vamos imaginar antes de tudo que temos aqui um recipiente hermeticamente fechado e com uma força desprezível. Sob a tampa do recipiente existe uma força que tenta removê-la e que aqui iremos chamá-la de força 1, que é dada no enunciado de 480 newtons. Contrária à força 1, existe uma força 2, que é a força da pressão atmosférica. E dentro do recipiente existe uma terceira força, que juntamente com a força 1, tenta expulsar a tampa do recipiente, que aqui iremos chamá-la de força 3, que é a força oriunda da pressão atmosférica. Temos os seguintes dados: a força 1, de 480 newtons, a área da tampa, de 77 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, a pressão atmosférica, de 1 vezes 10 a quinta pascal, a força 2, gerada pela pressão atmosférica, e uma força 3, gerada pela pressão interna. A força 2 será calculada pela multiplicação da pressão atmosférica vezes a área da tampa. Força 2 será igual a 1 vezes 10 a quinta pascal vezes 77 vezes 10 a menos 4. Força 2 será igual a 770 newtons. A força 3 ainda não podemos calcular, pois ainda não temos a pressão interna. Para entendermos o enunciado como um todo, precisamos observar que a força gerada pela atmosfera precisa ser vencida para que a caixa se abra. Portanto, vamos igualar a soma das forças para que isolemos a pressão interna. A pressão interna será calculada pela fórmula: pressão interna igual a força 2 menos a força 1 sobre a área. Esta é a equação geral da pressão. Força 2 menos força 1 será igual a 770 newtons menos 480 newtons, que será igual a 290 newtons. Esse é o valor geral das forças. Pressão interna será igual a 290 newtons dividido por 77 vezes 10 a menos 4. Logo, pressão interna A questão 9 diz o seguinte: os cientistas encontraram indícios de que Marte pode ter sido outrora um oceano com 0,5 km de profundidade. A aceleração da gravidade em Marte é 3,71 metros por segundo ao quadrado. No item A, qual seria a pressão manométrica no fundo desse oceano, supondo que ele fosse de água doce? E no item B, a que profundidade você precisaria descer nos oceanos da Terra para ser submetido à mesma pressão manométrica? Então, ambos os itens desejam saber qual é a pressão manométrica. A fórmula de pressão manométrica é dada por PM igual a densidade, que aqui será expressa pela letra grega ρ, vezes a gravidade, vezes a altura. Precisamos, antes de tudo, selecionar os dados. Temos a densidade, que é um valor tabelado
que neste caso será a densidade da água, que é dado por 1,00 vezes 10 a terceira, ou 1000 quilogramas por metros cúbicos. Em seguida, a gravidade, que é dada no enunciado de 3,71 metros por segundo ao quadrado, 3,71, e a altura, que é dada também no enunciado de 0,5 km. 0,5 km deverá ser convertido para metro, que ficará 500 metros. Convertido. Após ter selecionado esses dados, nós iremos aplicá-los na fórmula. Pressão manométrica é igual a densidade da água vezes a gravidade de Marte vezes a altura do oceano, em outras palavras, a profundidade de 500 metros. Tendo isso, basta multiplicar, e o resultado será de 1,85 ou 1,85 vezes 10 a sexta Pascal. Esse é o resultado da letra A. O item B, por sua vez, deseja saber a que profundidade você precisaria descer nos oceanos da Terra para ser submetido à mesma pressão manométrica. Pressão manométrica, basta utilizar a mesma fórmula. Pressão manométrica igual a densidade vezes gravidade vezes altura. A pressão manométrica foi encontrada no item A, que foi de 1,85 vezes 10 a sexta Pascal. A gravidade, novamente, será a gravidade da água, que é de 1000 kg por metros cúbicos, já que ele pergunta nos oceanos da Terra. E em seguida, a gravidade também será um valor tabelado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que esse é a gravidade da Terra. E por último, nós queremos saber qual é a altura que precisaríamos descer, ou a profundidade. Então é isso que nós queremos saber. Tendo isso, basta aplicar na fórmula. 1,85 vezes 10 a sexta Pascal, que é a pressão manométrica, vezes igual a 1000 kg por metros cúbicos, 9,8 de gravidade, vezes H. Tendo isso, basta realizar esta multiplicação, que ficará 9.800 H. Pela condição da igualdade, nós iremos passar este membro para o lado esquerdo, por ele conter a incógnita, e este para o lado direito.